Meu nome é Aline, eu sou R2, e essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo que a gente vai discutir hoje é esse, publicado em 2019 na Pediatric Cardiology. Ele fala da avaliação da função ventricular esquerda a longo prazo após a operação de switch arterial para transposição das grandes artérias. Então, o switch arterial é o procedimento padrão para correção da transposição das grandes artérias, né, o que a gente chama de JATN. A mortalidade perioperatória é menor que 4%, a sobrevida em longo prazo chega a 97% em 25 anos, e a morbidade a longo prazo é de 25% a 30% dos pacientes requerem intervenções cirúrgicas. O comprometimento da função ventricular é preocupante e se desenvolve numa porção substancial dessa população. Essa disfunção ventricular pode ocorrer por vários motivos, mas ele destaca, então, uma perfusão coronariana subótima, devido a uma isquemia crônica que pode ser induzida por dano ou remodelamento desse ventrículo esquerdo, ou também pelas coronárias reimplantadas numa posição não fisiológica. Elas acabam ficando, após a cirurgia, um pouco mais altas na raiz da aorta e com um ângulo mais agudo do que as coronárias que não são mexidas, né? E as alterações na demanda cardíaca. Ocorre, então, um aumento da pré-carga por conta da regurgitação aórtica devido a uma dilatação da raiz da aorta, e um aumento da pós-carga, tanto pela anastomose vascular circular distal, a via de saída do ventrículo esquerdo, e a válvula aórtica, e o ângulo agudo que o arco aórtico acaba ficando após o procedimento. Vários estudos já foram publicados avaliando a função do ventrículo esquerdo após o switch arterial, mas a maioria usa a fração de ejeção do ventrículo esquerdo como um marcador. E, nesse caso, apenas 10% dos pacientes apresentam a fração de ejeção prejudicada. Ela é derivada do modo M, na maioria desses estudos, que hoje em dia a gente considera um método impreciso, o que acaba tendo uma limitação importante desses estudos anteriores. E o strain, que seria um índice de deformação miocárdica, pode ser uma ferramenta mais sensível para detectar essa disfunção ventricular precoce. Mas ainda existem dados limitados sobre o strain do VE nesses pacientes após a operação de troca arterial. Esse estudo, então, tem como objetivo determinar se a função do ventrículo esquerdo a longo prazo após o switch arterial na TGA difere de pacientes saudáveis, quando medida com a função, com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo no método biplanar, ou pelo strain. Ele usa os dois métodos. A hipótese, então, é que o strain longitudinal global seja um indicador precoce de disfunção e que ele pode estar diminuído em uma porção substancial dessa população, enquanto a disfunção passa despercebido quando avaliada apenas pela fração de ejeção. Então, qual foi o método desse estudo? Ele coloca como uma corte transversal, realizada entre agosto de 2011 e janeiro de 2015. Os critérios de inclusão, então, foram pacientes que foram submetidos à operação de switch arterial das grandes artérias previamente, e nesse centro onde foi realizada a pesquisa, e esses pacientes, no momento da pesquisa, tinham mais de 12 anos de idade. Eles foram examinados por ecocardiograma, e fizeram também um teste de exercício cardiopulmonar, isso tudo em um mesmo dia, e as características dos pacientes foram obtidas no prontuário. Ele utilizou como valor de referência do strain os valores desse estudo, que foi realizado por Alcide em 2018, e nesse estudo ele trouxe valores normais para o strain, de acordo com décadas de idade. Então, nesse estudo, ele não usou um valor absoluto, ele usou faixas de valores para cada idade. No caso do ecocardiograma, ele avaliou, então,
A obstrução valvar aórtica, ele utilizou o pico de velocidade da onda contínua como um índice de obstrução valvar. A regurgitação valvar aórtica, o E', e a massa do ventrículo esquerdo foram avaliadas. A fração de ejeção foi determinada pelo método de Simpson biplanar. A área do átrio esquerdo foi avaliada no 4 câmaras. E para a medição do strain foram capturados 3 ciclos cardíacos completos no plano 4 câmaras. E ele considerou a discinesia septal como um movimento septal anormal fora de sincronia com o movimento da parede posterior do ventrículo esquerdo. A análise do strain, então, do strain longitudinal global foi realizada com 6 segmentos. Os segmentos foram excluídos se o próprio software confirmava que não era uma captura adequada, e se 2 ou mais desses segmentos não estavam adequados, o paciente era excluído da análise. O final da sístole e da diástole foram determinados manualmente, que é o que a gente chama do R2V close, e o strain longitudinal global de pico foi calculado automaticamente e relatado em porcentagem. A reprodutibilidade inter e intra-observador foi verificada por meio de reanálise cega de amostra aleatória de 20 pacientes e testada com coeficiente de correlação intraclasse. Aqui eu coloquei uma imagem só para a gente lembrar mais ou menos como é o strain. Aqui foi a técnica que ele usou, né? Um corte de 4 câmaras. Essa técnica de captura do strain seria o speckle tracking. Então, a gente vai definir 3 pontos, 2 nas bases, aqui cardíacas e 1 no ápice, e o próprio software faz esse cálculo de cada segmento e vai calcular a deformação dessa parede. Então, lembrando que esse valor, por convenção, vai ser um valor negativo, e a gente considera normalmente um valor de menos 20 como um valor de referência. Aqui ele usou valores um pouquinho diferentes, porque ele usou aquele próximos do 20, né? A gente vai ver que era 23, 22, mas porque ele usou aquele artigo para cada faixa etária. O teste de esforço cardiopulmonar, então. Os pacientes também realizaram esse teste usando um cicloergômetro no mesmo dia do eco, e foi usado um protocolo semelhante ao de rampa, com o objetivo de completar o teste em 8 a 12 minutos. A frequência cardíaca de pico foi considerada de 85% ou menos, a VO2 de pico de 84 ou menos, e a VE-VCO2 de 34 ou maior foram considerados anormais. Análise estatística, então. A normalidade da distribuição foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk. Os dados contínuos de distribuição simétrica foram relatados como média e os de distribuição assimétrica como mediana. Para a comparação dos grupos, o teste ANOVA foi usado e a deformação média entre os grupos de idade foi calculada por meio de uma meta-análise combinada. As associações foram testadas como correlação de Pearson para variáveis contínuas e de Spearman para variáveis categóricas. E a reprodutibilidade inter e intra-observador foi expressa como uma correlação intraclasse. O valor de P menor que 0,05 foi aceito como estatisticamente significativo. Então, aqui a gente entra nos resultados. Essa é a primeira tabela que ele apresenta para a gente, onde ele colocou, na verdade, as características desses pacientes que participaram do estudo. Ele fala que ele convocou 96 pacientes, mas foram 81 que puderam participar, né, do estudo. E aqui ele destaca durante o texto mais a idade mesmo dos pacientes, que no momento do estudo a mediana foi de 20,6, com intervalo interquartil de 13,5 a 28,4. Isso no momento da análise que ele fez. Mas se a gente olhar aqui na tabela, uma coisa que vale a pena destacar é a idade no momento do procedimento. Esses pacientes tinham uma mediana de 8 dias de vida, né? Um intervalo interquartil de 5 a 18 dias de vida no momento do procedimento. Mas eles foram avaliados aqui com o eco e o teste cardiopulmonar por volta dos 20 anos de idade.
Aqui também ele destaca outras características demográficas e também características da cirurgia, se os pacientes passaram por Hacking, se foi uma operação em estágio único ou se foi feita uma bandagem antes do procedimento, como era a anatomia, né, do coração e tudo mais. Aqui, então, a segunda tabela, onde ele analisou tanto os dados do ecocardiograma quanto os dados do teste cardiopulmonar. Ele destaca, então, a princípio, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, e teve uma média de 55,5%, com um desvio padrão de 6,1%. Então, 8 pacientes tiveram uma fração de ejeção prejudicada, né, menor que 5, ele considerou uma disfunção, né, da fração de ejeção quando menor que 50%, mas todos os pacientes tiveram uma fração de ejeção maior que 40%. Desses 8 pacientes com fração de ejeção menor que 50, 4 tinham diagnóstico de TGA com CIV, 3 tinham uma discinesia septal ao ecocardiograma, que justificava essa fração de ejeção reduzida. 1 foi submetido a procedimento de Ross, seguido de implante de prótese aórtica mecânica. 1 teve uma arritmia no pós-operatório que levou à parada cardiorrespiratória. E 3, ele não conseguiu definir uma causa possível para essa disfunção. Quanto ao strain global longitudinal, ele pode ser avaliado em 71 pacientes dos 81, então ele conseguiu fazer o strain de 87% da amostra, excluindo os pacientes que tinham imagem inadequada, então aqueles em que o software não conseguiu capturar todos os segmentos. 3 dos pacientes que foram excluídos tinham uma fração de ejeção diminuída, e o strain foi significativamente menor em comparação com os dados de referência em todas as faixas etárias, que a gente vai ver na tabela mais para frente. Então, voltando aqui na tabela 2, o strain longitudinal global, então, médio, para todas as faixas etárias foi de menos 15,35, lembrando, então, que menor do que 20, mais ou menos, né, seria o alterado. Então, aqui ele tem um valor alterado, né, de menos 15,35, com um desvio padrão de 1,13. Aqui ele considerou como normal, pelo valor de referência daquele estudo que eu citei anteriormente, menos 23,15. E aqui ele encontrou, então, um P de 0,01, então, uma diferença significante entre os grupos, entre o grupo avaliado nesse estudo e o grupo usado como controle, né, os pacientes sem alteração, sem cardiopatia. E aqui também ele destaca, então, outras medidas. Vale ressaltar que ele usou, por exemplo, o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo pela superfície corpórea, que acaba levando a dados mais fidedignos de cada paciente. Aqui a terceira tabela, ele compara, então, agora o strain mesmo, longitudinal global, em cada faixa etária, comparando com o valor de referência, que seria o grupo controle que ele usou daquele estudo do ALCIT. Aqui ele coloca também a fração de ejeção para cada faixa etária, e ele destaca que a análise entre os grupos de idade não mostrou diferença significativa. Então, comparando um grupo etário com o outro, ele não encontrou diferença estatística significativa, nem para a fração de ejeção, que foi um P de 0,156, e nem para o strain, que foi um P de 0,075. Aqui a gente vê, então, quando ele compara dentro de um mesmo grupo, aqueles pacientes que foram submetidos ao switch arterial com aqueles pacientes do grupo controle normal, aqui sim ele tem uma diferença estatística significante. Então, aqui, por exemplo, na faixa etária de 12 a 19, ele encontrou um strain de menos 17,5. O esperado para essa faixa etária seria menos 23,5, com um P de menos 0,01. Isso acontece para os 3 grupos. Aqui, então, na tabela 4, como ele encontrou
que o strain é um fator, né, para demonstrar disfunção nesses pacientes, comparado com um grupo saudável, ele tentou correlacionar o strain com outros fatores, né, que ele analisou no estudo, fazendo então uma correlação. Aqui a gente vê os valores de R, que seriam da correlação, e aqui os valores de P. Esse P não está mostrando para a gente a comparação entre os grupos, mas sim se esse R é significativo ou não. Então, por exemplo, sempre que a gente pensa numa correlação, o ideal é que ela seja o mais próximo possível de 1. Então, quando a gente analisa aqui o gênero e ele tem um valor de 0,153, é um valor muito longe do número 1. Então, a gente vê que não teria correlação entre esses dois fatores que foram analisados. A gente vai para o P para ver se ele não tem mesmo uma correlação ou se é uma correlação fraca. Se fosse uma correlação fraca, esse P seria menor que 0,05, o que não acontece aqui. Então, a gente pode falar que, no caso do gênero, a correlação é nula. Então, foi o que ele encontrou, tanto para esses fatores demográficos, quanto para tipos, né, de cirurgia que eles foram submetidos, quanto para os valores encontrados no teste cardiopulmonar. Nenhum deles tinha correlação com o strain global longitudinal. Quando a gente vai analisar, então, os fatores ecocardiográficos, a maioria também não teve correlação, mas aqui, principalmente, o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, pela superfície corporal, a gente encontra um valor menor que 0,31. Teoricamente, a gente utiliza que a partir de 0,3 seria uma correlação fraca entre os fatores, mas existe uma correlação, que é o que a gente confirma aqui com o valor de P menor do que 0,05. Então, o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, pela superfície corpórea, tem uma correlação fraca, desculpa, mas tem correlação com o strain global longitudinal. Esses outros fatores, apesar tanto o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo não indexado e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, eles, apesar de terem valor menor do que 0,3, eles também têm um P menor do que 0,05. Então, eles também demonstram uma correlação fraca com o strain global do longitudinal. Então, a discussão. A longo prazo, então, após a operação de switch arterial para transposição das grandes artérias, o strain longitudinal global é reduzido em pacientes em todas as faixas etárias. Já a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é em média normal nesses pacientes, com apenas 10% dos pacientes exibindo uma fração de ejeção reduzida. Embora a fração de ejeção seja normal, o strain reduzido pode indicar disfunção miocárdica subclínica. Nesse estudo, então, a diminuição do strain não pode ser explicada por fatores cirúrgicos ou anatômicos, o que está de acordo com outros estudos, como os achados de Peterson. Os únicos fatores fracamente correlacionados foram o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo e a fração de ejeção, mas nenhum deles permaneceu na análise de regressão múltipla. Então, portanto, o mecanismo pelo qual essa deformação é diminuída ainda permanece obscuro. Nesse estudo de DiSalvo, ele encontrou uma correlação significativa entre a idade avançada no momento da operação do switch arterial e os valores mais baixos do strain. Esses resultados não foram reproduzidos no estudo atual, o que pode ser explicado por uma seleção diferente de paciente. O DiSalvo usou apenas pacientes com switch arterial em estágio único, e nesse estudo, 13% dos pacientes passaram primeiro por uma bandagem pulmonar, seguida do switch arterial mais tardio. Kremer, então, também encontrou uma diferença significativa entre a fração de ejeção entre pacientes com switch arterial de 1 e 2 estágios. Nesse estudo, ele analisou essa diferença, mas não encontrou nada significante estatisticamente.
O strain global longitudinal diminuído, então, nessa corte, pode significar diminuição gradativa ou uma condição pré-existente. Ele não conseguiu definir qual dos dois foi o que aconteceu. Pode ter sido uma consequência de dano miocárdico pré ou perioperatório por isquemia. Nesse outro estudo de Eclipse, a função do ventrículo, ele mostrou que a função do ventrículo esquerdo se recupera no primeiro ano após o switch arterial. E o Malacan, que o strain normal em pacientes com transposição simples, com idade média de 15 meses, e que o strain pode diminuir com o tempo. Ele destaca que o strain foi validado mais no campo da cardio-oncologia e que a validação do valor preditivo do strain longitudinal nas cardiopatias congênitas ainda não foi realizada. Então, o significado clínico da diminuição do strain longitudinal global ainda é indeterminado. No entanto, é atualmente aceito como um marcador mais sensível e forte da função do ventrículo esquerdo e do que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. É o que a gente fala muito hoje em dia, que vale mais até do que o valor absoluto, é uma comparação do paciente com ele mesmo. Então, aqui foi uma das limitações do estudo. Ele avaliou o paciente apenas em um momento, e não essa evolução. Então, fica difícil ele definir se esse paciente já tinha uma disfunção prévia, desde até antes da cirurgia, ou se isso é uma evolução ao longo do tempo. Embora o resultado clínico a longo prazo seja considerado excelente em pacientes após a operação de switch arterial para TGA, a diminuição do strain dá origem à preocupação com a preservação a longo prazo da função do ventrículo esquerdo. Nesse estudo, não houve um declínio do strain com o avançar da idade, né? Ele até não avaliou isso, mas com base, ele só comparou os grupos etários, mas ele não comparou o paciente com ele mesmo. E com base nesses resultados, a análise do strain deve ser incorporada no acompanhamento longitudinal de pacientes após a operação de switch arterial. Então, quanto às limitações, ele destaca o uso de softwares diferentes de speckle tracking entre esse estudo e os dados de referência, mas, no entanto, tem vários estudos mostrando uma boa comparabilidade entre o strain de fornecedores diferentes, né, de softwares diferentes. Esse estudo inclui uma população de pacientes heterogêneos para tentar representar melhor os resultados a longo prazo de todo o grupo de pacientes, mas ainda é necessária uma pesquisa de acompanhamento mais abrangente para examinar o mecanismo de redução do strain. E ele conclui que no segmento a longo prazo, o strain é reduzido em pacientes após a operação de switch arterial para TGA, e se a redução do strain precede a morbidade e a mortalidade cardiovascular, requer um acompanhamento mais longo. A fração de ejeção em média é normal, mas em casos selecionados mostra uma função levemente prejudicada. Quanto então à classificação desse artigo? Quanto às características intrínsecas, ele é um estudo do tipo quantitativo. Quanto à característica de ambiente, ele é um estudo de campo. Voltando às características do ambiente, ele é um estudo de campo de correlação. E quanto à temporalidade, como ele mesmo diz, é um estudo transversal, contemporâneo e de correlação, um desenho de correlação. E quanto à finalidade, ele tem a finalidade de avaliar um teste diagnóstico. Essas foram as referências que eu usei. E é isso. Obrigada. Então, dentro do seção de clube do artigo do Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança, nós vamos comentar alguns aspectos da metodologia desse estudo. É um estudo bem recente, né? 2019 ele foi publicado, uma revista bem conceituada, e um assunto muito relevante, né? Porque é uma casuística grande e um tempo de avaliação bastante extenso, mais de 20 anos. Como a Aline chamou a atenção, eu também achei muito interessante essa
essa diferença grande, né, do estudo, 20 anos de média na população de estudo atual e lá no passado eles tinham 8 dias de idade. Então, isso é muito relevante porque marca a importância do procedimento cirúrgico, né? Essa doença era considerada letal, né? Poucas crianças conseguiam passar de 1 ano de idade, né? A sobrevivência era muito baixa. E agora vocês veem essa possibilidade de viver bem mais de 20 anos, né? Então, é um grande progresso da cirurgia das cardiopatias congênitas. Mas o assunto básico do trabalho é sobre a correlação. Eu gostaria de chamar a atenção esses conceitos de associação e correlação, e esses dois contra causalidade. Nem sempre que existe associação, nem sempre que existe correlação, existe causalidade, ou seja, existe a causa e o efeito, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem duas variáveis quantitativas, a gente pode ver o grau de correlação entre elas, né? Então, peso com altura, a idade com peso, todos que forem variáveis numéricas, no caso aqui também a, a fração de ejeção com o strain. Então, sempre que for números, variáveis quantitativas, é possível avaliar o grau de correlação. Geralmente se fala no dia a dia que está estudando correlação, mas se for uma variável qualitativa contra uma numérica, aí não é correlação, e aí é só associação. Então, associação de gênero com, com strain, esse seria uma associação, né? A correlação é sempre número contra número. Bem, qual é a motivação da correlação? A motivação da correlação é sempre ver se uma determinada característica da amostra ou da população está ou não relacionada com a outra, né? Geralmente, no eixo XY, no X vai o que seria considerado a causa, né? O fator de risco, e no Y vai o evento, a consequência, o que você está querendo medir. Então, aqui nesses exemplos aqui, eu estou querendo prever qual é o peso em relação à idade. Então, a idade vai no eixo X e multiplicando a idade por 2 e somando com 8, eu tenho o peso esperado da criança, né? Qual é a altura esperada de uma criança? A idade vezes 5 mais 80. Qual é o VLDL esperado? É o triglicéride dividido por 5. Então, sempre que uma variável quantitativa está querendo prever a outra. Então, você diz, existe correlação. Existe correlação da idade com o peso, existe correlação da idade com a altura, existe correlação do triglicéride com VLDL. Como é que a gente demonstra isso? Nos chamados gráficos de dispersão ou scattergrama, né? É aquilo que eu falei, o eixo X, com a variável quantitativa de risco, né, o fator de risco, ou causa, que se considera como causa, e no eixo Y, o outro valor numérico que a gente espera encontrar, que seria a consequência ou o resultado. Isso tem que ser medido simultaneamente. Então, no caso do peso, da idade com o peso, qual é a idade nesse momento, qual é o peso nesse momento, e vejo as correlações. Então, aqui um exemplo numérico, ó. 5 pacientes, A, B, C, D, E, cada um com o peso e a glicemia correspondente. Será que existe correlação do peso com a glicemia? Né? Foi feito aqui o gráfico de dispersão e a gente vê os pontinhos, e pela distribuição desses pontinhos, dá uma ideia que existe correlação, porque é uma tendência de formar uma reta
unindo esses pontos, né? Entre esses pontos. Quanto maior o peso, maior a glicemia. É uma sugestão desse gráfico, que exista correlação. Não está falando em causalidade, que o maior peso causa maior glicemia. A causalidade a gente nunca pode definir com muita clareza, mas existe uma correlação, né? E é uma correlação que a gente chama de positiva, ou seja, quando aumenta um, aumenta o outro. Maior peso, maior glicemia. Veja que os pontos estão bem próximos da reta. Existiria uma correlação entre idade com altura? Nesse gráfico a gente vê que também tem, né? Olhando os pontinhos, a gente imagina nitidamente uma linha reta aí entre eles, né? E dizendo que sim, existe uma correlação e essa correlação é positiva. Já nesse caso aqui, existe uma correlação do peso com HDL? Me mostra que sim, os pontos me sugerem que existe uma reta aí entre eles, mas é uma direção invertida, ou seja, quanto maior o peso, menor o HDL, né? Nesse caso, existe uma correlação, sim, mas é uma correlação negativa. E esse outro aqui, existe correlação do peso com a hemoglobina? A gente vê os pontinhos e não consigo imaginar uma reta representando a distribuição desses pontos, né? Eles estão muito dispersos. Eu tenho peso alto com hemoglobina baixa, tenho peso baixo com hemoglobina alta, então não me mostra uma boa, que isso represente uma correlação. A conclusão é não há correlação entre esses valores quantitativos. Então, para a gente ter uma ideia numérica, como a Aline falou, quanto mais próximo de 1, melhor a correlação. E esse valor 1, R, né, que é o representante do coeficiente de correlação, ele vai dar 1 se os pontos se distribuírem exatamente na diagonal do eixo XY aqui. Essa é uma correlação excelente. O X prevê exatamente o valor do Y. Aqui a gente vê uma certa correlação, né? Porque está subindo, o conjunto está subindo, maior de um lado, maior do outro, mas estão muito longe de um ponto ideal, né? Bem no centro. Esse aqui deu um R de meio. Aqui um R de zero, ou seja, não tem nada a ver, está uma distribuição aleatória dos valores. O R é zero. E aqui uma correlação perfeita, só que de -1. Por que -1? Porque é uma correlação negativa. Então, tanto +1 quanto -1 são excelentes. E os valores intermediários dependem de uma escala que a gente diz, né? Então, como já foi falado, quando é até 0,30, é uma correlação mínima, né? De 0 a 0,30, 0,29. Correlação baixa, de 0,30 a 0,49. Moderada, 0,50 a 0,69. Então, só é correlação alta quando for de 0,70 para cima, tá? Existem dois coeficientes de correlação. Coeficiente de correlação de Pearson, quando as variáveis quantitativas, elas são números verdadeiros, quando esses números do x e do y forem números verdadeiros e com distribuição fracionada, permite fracionamento, então você deve usar o coeficiente de correlação de Pearson. É uma fórmula bem complicada, mas o computador, você pondo a série temporal ali, o computador calcula facilmente, né? E já te dá o gráfico com o valor do R. Então, sempre, quanto mais o pontinho tiver sobre as linhas, né, melhor a correlação. Então, aqui embaixo, inferior direito, uma correlação de 1, correlação positiva. Aqui no primeiro, à esquerda, superior, 0, né? Porque a distribuição é totalmente aleatória. E quanto mais os pontinhos vão se agrupando próximo da reta, mais alto é o valor do coeficiente de correlação. Acima de 0,7, lembrando, já é uma boa correlação. Então, se esse R for 0, claro, não há correlação. Maior que 0, a gente chama de correlação positiva. E menor que 0,
é uma correlação negativa. Mas para não ficar difícil você falar, esse aqui a correlação é menos 0,8, o outro, esse aqui é mais 0,8, sendo que as duas são importantes, né? Se criou o chamado coeficiente de determinação. Determinação é o R ao quadrado. Então, sempre que aparecer R ao quadrado, geralmente com a letra maiúscula, é coeficiente de determinação. É o Pearson ao quadrado ou o outro, que é o Spearman ao quadrado. Então, quando põe ao quadrado, desaparece o sinal negativo, né? Só lembrar que o valor fica um pouco menor. Uma correlação de Pearson de 0,9 no R puro, se ela for ao quadrado, dá 0,81. Continua alta, mas vocês veem, sempre que eleva uma coisa decimal ao quadrado, ela diminui, fica um pouco menor. Então, é só lembrar, se está R2, tira a raiz quadrada dele para voltar ao valor base do Pearson ou do Spearman. Vejam aqui um exemplo, um R2 de 0,81. Isso quer dizer que o Pearson dele era 0,9, bastante alto, né? E a gente vê que realmente os pontinhos estão bem próximos da reta. Então, lembrando mais uma vez, sempre que for 0,7 para cima é uma boa correlação. Mas lembrar do valor do P da correlação, né? O que significa o valor P da correlação? A Aline já chamou atenção. Não está comparando um grupo com o outro. Esse P da correlação está dizendo se aquele valor é ou não diferente de zero. Por quê? Às vezes eu tenho uma correlação mínima, então dá, por exemplo, 0,15, né? 0,15, como é que eu vou saber se é uma correlação mínima ou aquilo é por acaso? É a mesma coisa que zero, né? O P é que vai dizer. Se o P tiver menor que 0,05, é uma correlação mínima. Se o P tiver maior que 0,05, aquele 0,15 é a mesma coisa que zero, né? Não há correlação alguma, né? Então, vejo vários exemplos aqui, ó. Um R2 de 0,21 com um P de 0,03. Qual que deve ser a minha conclusão? Existe correlação, só que é uma correlação fraca. Realmente vejo que os pontos estão meio longe da reta, mas existe correlação, uma correlação negativa, mas fraca, porque o R vai dar muito baixo, né? Aqui também existe correlação, 0,03, mas é uma correlação fraca. Aqui existe correlação, 0,22. O P está abaixo de 0,05, mas é uma correlação fraca. Esse foi um trabalho que nós já vimos anteriormente. Havia correlação, mas correlação fraca. Correlação fraca não tem relevância clínica, né? Tem um valor matemático, mas os autores publicam, eu notei correlação disso com aquilo. Mas correlação fraca não tem relevância clínica. E quando não for um número apropriado para fazer correlação de Pearson, a gente faz a correlação de Spearman. Esse trabalho de hoje, ele tem tanto correlações de Pearson quanto correlações de Spearman. Quando é que indica a correlação de Spearman? Quando a nuvem de pontos ali, ela não tiver uma distribuição que simule uma reta, ou seja, ela simula uma curva, né? Aí você faz correlação de Spearman. Ou então, quando não for número verdadeiro, ele está representando um número, mas é uma escala, um coeficiente, um score, né? Uma variável qualitativa que você deu um número, por exemplo, classe funcional, 1, 2, 3, 4, isso não é um número verdadeiro, né? É um número artificial. Então, é sempre correlações de Spearman que usa nesse caso. Então, veja aqui, eu digo que existe uma correlação, porque quanto maior o x, menor o y, só que é uma correlação negativa, né? Mas não me lembra uma reta, e sim uma curva, né? Começa lá em cima, vai arqueada aqui, como se fosse uma parábola, né? Então, aí é feita uma correlação de Spearman.
A interpretação é a mesma. Veja, negativo, porque está uma correlação negativa, menos 0,87, uma correlação forte, porque está acima de 0,7, e eu usei Spearman, porque por esse formato de curva, né? A fórmula é bem mais simples, ela calcula a diferença entre um valor e outro, essa dá para fazer manualmente até. Então, aplicando nesse trabalho de hoje, o que é interessante notar? Quem viu bem o trabalho percebeu que do lado de cada coeficiente de R, ó, veja, correlação do strain com o R pequenininho. Então, o R pequenininho, ou ele é Pearson, ou ele é Spearman. Ele não é determinação. Determinação é quando é ao quadrado. Por isso que eu tenho valores positivos, valores negativos, né? O negativo é uma correlação quando um aumenta, o outro diminui, né? A idade, correlação negativa, vários aqui com negativo. Só que alguns têm o sinalzinho aqui do parágrafo, tá vendo? Do lado. E ali, o que quer dizer? Está dizendo aqui embaixo ó, que quando tem esse sinalzinho, eles fizeram Spearman, correlação de Spearman. E quando o resto, né, que não tem isso, foi feito correlação de Pearson. Então, tudo que não tivesse sinalzinho é correlação de Pearson. E o que tivesse sinalzinho é correlação de Spearman. E por que ele fez Spearman? Veja, porque não era número verdadeiro. Ó, Hashkin não é um número, né? Ele transformou, fez ou não fez? Não fez é 0, fez é 1. Né? Lecomte, fez ou não fez? 0 e 1. Bandou pulmonar, bandou ou não? 0 e 1. Ele transformou uma variável qualitativa numa variável quantitativa, mas um número que não é verdadeiro, né? Um número artificial. Padrão coronário, era padrão determinado lá, um modelo que eles padronizaram ou não. Agora, quando é número verdadeiro, veja, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, correlação de Pearson negativa, ou seja, quanto maior o volume diastólico do ventrículo esquerdo, menor o GLS. Área do átrio esquerdo, número positivo, então, quanto maior a área do átrio esquerdo, maior seria o GLS. E aí do lado ele dá o P. Então esse P é o P do R. Sempre vejam essa. Nunca pense que isso aqui é ser uma coisa diferente, significante da outra ou não. Isso é só dizendo, esse R é zero ou não é zero? Então veja, no gênero, 0,153. Pela escala seria uma correlação baixa. Mas é uma correlação baixa ou é a mesma coisa que zero? Vou lá no P. P 0,17. Então, não tem correlação. Não é que é uma correlação baixa, não tem nada a ver gênero com GLS. Tempo de segmento é importante? Daria uma correlação muito baixa, 0,10. Mas é zero ou é uma correlação baixa? É zero, porque o P é 0,341, está muito alto. E assim vai. Só lá embaixo que o que deu mais importante foi 0,31. O valor mais alto deu o P mais baixo, lógico. Está dizendo que esse 0,31 é uma correlação verdadeira, né? Negativa, ou seja, quanto maior esse diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo dividido pela área de superfície corporal, quanto maior for esse número, menor vai ser o GLS. E tem lógica clínica também, né? Veja, mas é uma correlação baixa. Mesmo o melhor dos valores, que é 0,31, deu uma correlação significante, mas é baixa. Então, não dá para prever o GLS garantidamente com o valor do diâmetro diastólico do VE normalizado pela superfície. Tem uma correlação, mas não é muito garantida. Só se fosse 0,7 para cima. E no outro extremo, vocês veem aqui, ó, o que deu a correlação mais baixa, né? Menos 0,011. Será que é uma correlação baixa de 0,01 ou é zero? Veja, o P é 0,926.
tem nada a ver. Então, esse E sobre E' não tem nenhuma correlação com GLS. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Sempre avaliar com detalhe, não só o valor, se é positivo ou negativo, se ele é maior que 0,30 ou não, e checar no P. Como regra prática, quase sempre que ele está maior que 0,30, no R, ele vai dar um P menor que 0,05. Mas se a amostra for pequena, às vezes pode falhar isso aí, né? Mas, agora, seguramente, um R de 0,40, 0,50 nunca vai dar um P alto. Sempre o P vai dar baixo, ou seja, é uma correlação presente. Tomar cuidado com isso aqui, correlações espúrias. Por quê? Correlação não tem nada a ver com causalidade. Não é porque tem correlação que tem causalidade. Existe um livro muito interessante que chama Correlações Espúrias, né? Tem na Amazon, achei curioso o preço, veja, no Kindle, R$ 5,77. E tem um capa dura lá por R$ 7.000. Veja que absurdo, né? 4 usados por R$ 822, um novo por 7.000. Mas você tem o Kindle, você tem impressos em sebo, super barato. É um livro muito interessante porque ele pega centenas de correlações que são chamadas espúrias. Por quê? Tem uma boa correlação, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês verem. Veja, correlação entre taxa de divórcio no estado do Maine, lá nos Estados Unidos, com consumo de margarina. Veja, uma excelente correlação, quando os valores de um são muito próximos do valor de outro. Se eu puser num scattergrama, vai dar um R bastante alto, né? Só que não é uma correlação espúria. Consumir margarina não tem nada a ver com aumentar a taxa de divórcio ou vice-versa, né? Uma outra aqui, ó. Custo nos Estados Unidos, custo com aplicação em ciência, coisas do espaço e tecnologia, com morte por estrangulamento, sufocação, uma correlação muito forte. Isso aqui vai dar um 0,9 para cima, né? Mas, claro, não tem nada a ver quanto gasta em ciência, espaço e tecnologia com a taxa de suicídio num determinado país. Então, por isso que correlação não tem nada a ver com causalidade. Então, nesse trabalho ele notou uma correlação da fração de ejeção normalizada com o strain, tudo bem, é uma boa correlação, mas para ver se uma é causa do outro, se é porque uma baixou, a outra vai baixar, isso aí tem que ser estudado com coisas mais específicas, né? Isso vale para tudo. Então, a mensagem que eu tiraria desse trabalho é separar a associação de correlação. A associação é uma variável qualitativa com uma quantitativa. A gente vê muito no teste de Fisher, teste Q-quadrado, né? E correlação, que é número contra número, e isso, nenhuma das duas tem a ver com causalidade especificamente. Muito obrigado.